Boa tarde a todas. Mais uma vez estamos aqui, reunidas para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. Como tem sido importante esses nossos minutos, não é? De aprendizado. A Palavra de Deus diz, que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento. E às vezes o conhecimento maior que nos falta é aquele conhecimento de nós mesmos. E para nós continuarmos o nosso estudo, o nosso aprendizado sobre aquele livro maravilhoso, que nós tem trabalhado tanto conosco, o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, Mulher de Deus. Hoje nós temos aqui uma convidada, a Léo. Ela veio aqui, Léo? Para compartilhar conosco mais um trecho, não é, deste livro, não é, Léo? Exatamente. Tudo bem? Está tudo. Paz, Bispa. Obrigada. Paz, irmãs lá de casa, vocês que nos assistem lá de casa, paz do Senhor. Estamos aqui hoje mais uma vez para crescermos juntos, não é? Isso. Na palavra do Senhor. Eu acho que é a palavra de ordem. Amém. Amém. É crescer em graça e em sabedoria. Amém. Na presença de Deus. Amém. E nesta tarde, nós vamos continuar a ministrar a nós em primeiro lugar. Exatamente. Não é? E temos certeza que todas vocês também serão abençoadas. Amém. Na semana passada, nós vimos então a mentalidade de deserto. O que é ter uma mentalidade de deserto. Então, nós até compartilhamos que nas reuniões anteriores, nós víamos o ataque... De fora para dentro. Isso. E agora, nós estamos vendo algo que é de dentro... Para fora. Para fora. Exatamente. E depende de cada um de nós, não é não, Léo? Só de cada uma de nós. É uma decisão. É uma decisão. Nós hoje vamos voltar a falar de mais um ponto de outra mentalidade de deserto. Isso. Não é? E é decisão. Nós é que temos que dar o passo para não permanecermos nesse deserto. É responsabilidade nossa. Certo. Sairmos do deserto. Como nós temos aprendido, o deserto não é lugar para morar. É verdade. Você que está aí nos assistindo, muitas vezes você se questiona, eu vivo em deserto, eu estou no deserto. E muitas vezes, aliás, nem todas as vezes, é o Espírito Santo que nos leva ao deserto. Às vezes nós vamos com as nossas próprias pernas. Porque na realidade esse deserto está dentro de nós. De nós. Exatamente. Não é? E é isso que nós temos que combater, identificar primeiro, Vamos identificar, é isso que nós hoje vamos fazer aqui esta tarde. Primeiro nós temos que identificar, porque é como tudo, Primeiro nós temos que reconhecer o problema para poder resolver o problema. Atacar. Então, exatamente. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então o tipo de mentalidade que nós vamos ver hoje é uma mentalidade de preguiça. Uau. É uma mentalidade de falta de responsabilidade. É isso que nós vamos ver aqui esta tarde. Você sabe, irmã Léo, uma coisa que eu sempre ouço são pessoas falando assim: eu não sirvo na igreja, eu não faço nada na igreja, eu não colaboro com nada, porque eu não sei qual é o meu chamado. Não é? Isso é o mais normal de nós ouvirmos, mas a palavra de Deus nos diz que Deus chama a todos. Isso. Deus coloca, diariamente, N oportunidades ao nosso dispor. Agora, cabe a cada uma de nós acatar a responsabilidade ou não. E aí é que está. Esse que é o problema, tem um jargão que usamos, na nossa escola de teologia, que é: quem não trabalha, dá trabalho. Exatamente. Não é? Exatamente. E nós temos que saber, focando naquele versículo que a palavra de Deus nos diz, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando nós ouvimos, quando a gente lê esse versículo, a primeira impressão que nós temos é:
Bem, Deus chama todo e depois só escolhe alguns. Será Mas que Ele não. faz acepção de Claro pessoas? que não. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Pois. Ele chama a todos. E é Ele quem capacita. Só que nem todos aceitam a responsabilidade do chamado. Pois é. E então poucos são aqueles que aceitam a responsabilidade do chamado, que não veem as dificuldades, que não veem o esforço, não medem o esforço do que tem de ser feito, porque eles não confiam em si próprios, sabem que não é por eles, não é na força deles, Certo. mas é através daquele que o chamou, que é quem capacita, né? Que é Deus que lhes vai capacitar. Sim, muitas vezes, exatamente, eu acho que é aí que tem uma mentalidade de deserto. As pessoas sempre esperarem que alguém faça por elas. Isso. Não é? Isso. Então, nós sabemos que nós recebemos a autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, recebeu essa autoridade. Amém. E nós sabemos que nós, nessa autoridade que há nesse nome, tudo que nós pedirmos em seu nome, no nome de Jesus, Nós recebemos. nós recebemos. Amém. As nossas orações são ouvidas. Amém. por isso. Isso. Mas é muito mais fácil, numa mentalidade de deserto, pedir para os outros orarem Por nós. por nós. É, Você exatamente. ora por mim hoje? Isso, Você ora- exatamente. Não é errado pedir, porque tem momentos que Em nós que nós precisamos precisamos de ajuda. de ajuda. Não quer dizer que nós vamos deixar de o fazer só porque pedimos Pois. ajuda Pois. a terceiros, não é? Mas também nós, independentemente de pedirmos a um irmão, a um pastor, a um bispo que ore por nós, é nossa obrigação também falarmos com o Pai, né? Usar dessa autoridade que nós Usar recebemos. dessa autoridade que nós Né? recebemos. Saber que a autoridade que está na boca de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, É a mesma autoridade que está sobre- na minha vida, que é o Exatamente. nome de Sim, Jesus. Sim. Não é? Exatamente. Então, isso já é uma mentalidade ativa, uma mente Isso, ativa. isso. Espera aí. O mesmo Jesus que a Léo aceitou e reconheceu é o mesmo que eu reconheci e Isso. aceitei. A mesma autoridade que ela recebeu é a mesma que eu recebi. A palavra de Deus que ela tem em mãos é a mesma que eu tenho. Então, por que Exatamente. não eu? Exatamente. Né? Por que não eu? Isso é assumir uma responsabilidade. Exatamente. Não é? É. E isso é em tudo, não é, Léo? Em todas as coisas, Em em tudo que nós vamos fazer. Nós temos aqui em Gênesis 11, vamos ver o exemplo do pai de Abraão. Pois. Eu queria que a bispa, se não se importasse, Gênesis ler 11. Gênesis 11. Vamos lá, abram as suas Bíblias, acompanhem conosco, porque tudo que nós falamos, nós com a temos, base bíblica. Exatamente, nós temos a nossa base, que é a palavra de Deus. Sim. Gênesis 11, está cá, Isso, versículo 31. versículo 31, 31. Está aqui. Você quer que eu leia? por favor. Então vamos lá. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Pois é. Pode ler também o 32 já agora, bispa, Sim. por favor. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Amém. Então nós vemos aí que tipo de mentalidade, né? É uma mentalidade de deserto. Quando muitas vezes nós nos predispomos a fazer algo e no meio do caminho acabamos por fazer outra coisa. Paramos no meio do caminho. Exatamente, paramos no meio do caminho. Nós vemos que Tera, ele, antes de sair de Ur dos Caldeus, ele disse: eu vou até Canaã. E onde é que ele ficou? Em Arã. E acabou por ficar ali até morrer. Ele não avançou, não cumpriu com aquilo que Deus tinha proposto no coração dele, com o chamado, exatamente. Porque a palavra nos ensina que
que o querer e o efetuar vem de quem? De Deus. Vem de Deus. Então, Deus colocou... Mas a decisão... A decisão é nossa. É nossa. A decisão estava nas mãos de Tera. E ele fez o quê? Ele preferiu parar no meio do caminho e ficar por aí mesmo. Era muito mais confortável para ele ficar em Harã do que dar continuidade de ir até Canaã. Canaã, a terra da promessa. Da promessa, a terra prometida. Exatamente. E, infelizmente, muitas vezes, nós vemos isso. As pessoas que começam com muito ânimo. Isso. E vão parando no meio do caminho. Pois é. Né? E muitas vezes, aquela promessa que a pessoa recebeu não se cumpre, não porque Deus não é fiel e cumpridor de suas promessas, porque a pessoa parou no meio do caminho. Não é? Ao longo da caminhada, às vezes as pessoas também são movidas por emoção. Vêm os outros a fazer, por verem os outros a fazer, também querem fazer. São movidas por emoção. Então, quando nós somos movidas por emoção, nós não conseguimos levar isso por muito tempo. Não conseguimos. É como algo novo, né? Quando nós temos algo novo, nós estamos todos entusiasmados porque é novo. Mas o novo não permanece sempre novo. Sim. Daqui a pouco, né? Já não é mais novo. Já não é tão entusiasmante assim. Isso. E aí, o que acontece? Perde a beleza. Perde. Às vezes, nós mulheres, né? Por exemplo, compramos um sapato belo, maravilhoso, que dizemos assim, esse dá com toda a roupa. Eu vou comprar porque eu sei que eu vou usar bastante, vai dar com tudo. Daqui a pouco, a gente já olha... A gente já não gosta de ver o que dava com toda a roupa, afinal já não dá. Não é? É verdade. Então, é exatamente a mesma coisa. O emocional, aquilo que nos entusiasma, né? Quando a gente vai fazer movido pelo entusiasmo, não nos faz cruzar a linha de chegada. Paramos no meio do caminho, porque o entusiasmo passa. Passa. Porque nós sabemos... que é trabalhoso. É o esforço que tem no meio. É um esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Isso, exatamente. Isso quer dizer que é trabalhoso. Então o reino de Deus não é um lugar, a igreja, o corpo de Cristo, como nosso organismo, todos nós estamos vendo, mas tem todo um mecanismo aqui por dentro a trabalhar sem parar. Graças a Deus. Graças a Deus, porque quando algum órgão para, pronto, põe em risco o corpo todo. Olha a responsabilidade. Exato, da manutenção do nosso corpo. Da manutenção, né? E sabe que o que eu sinto assim, o que eu vejo, e eu falo isso porque durante uma época da minha vida, né, antes de eu trilhar os caminhos do Senhor, eu era uma pessoa que começava tudo com muito ânimo pelas emoções, e no meio do caminho já não era mais aquilo. Aquilo já realmente já não era tão bom. Olha, a igreja não é aquilo que eu pensava. Olha, a igreja realmente tem muitos problemas. Tem sim, a igreja tem problema, e o maior problema da igreja sou eu e é você. É isso, né? Mesmo. Então, toda a igreja, porque todos nós estamos passando por um processo. Exatamente. Né? E eu me lembro que tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho, não terminava. Isso foi gerando no meu interior, sabe, um sentimento, uma angústia, um sentimento de eu sou incapaz, de incompetência. E ao mesmo tempo... eu ia perdendo né? a credibilidade. Isso. Então, aqueles que viviam e conviviam comigo não acreditavam em mim. Exatamente. Por quê? Não, ela começa mau tudo e não termina. Mau testemunho, né? É mau testemunho. Exatamente. Né? É uma mentalidade de deserto. De nós começarmos algo e não terminarmos. É mentalidade de deserto. E nós então, não temos mas existe também as pessoas que até assumem, até que assumem, mas e tem outras que nem assumem. Exatamente. Então tem as que assumem, como Tera, recebeu o chamado, começou e parou, morreu e não chegou na terra prometida. Isso. Mas também existem as pessoas que querem que
todos façam por ela. Exatamente. Querem Então receber... é sua obrigação orar por mim, é obrigação do apóstolo ir me visitar, você tem que fazer por mim, porque tudo é muito mentalidade de deserto. Isso. É essa mentalidade que os israelitas tinham e que fez com que eles, numa viagem de 11 dias, passassem 40 anos. Por quê? Porque eles esperavam que Moisés fizesse tudo por eles. Até quando eles arranjavam problemas, era Moisés que tinha que ir diante de Deus para pedir por eles. Pecavam, era Moisés. Toda aquela confusão que eles criavam no deserto, a murmuração, tudo aquilo que era aquilo que lhes cativava a ficar por mais tempo ainda, porque uma mentalidade, quando nós começamos a murmurar, a criticar, que nós já vimos aqui durante esse período de estudo desse livro, nós temos visto que isto é uma mente de deserto, pronto. E isso, a mente de deserto não nos deixa avançar. A murmuração, a crítica, é mentalidade de deserto. Ela não permite nós avançarmos. Ou seja, quanto mais nós murmurarmos, quanto mais nós criticarmos, mais tempo nós vamos ficar no deserto. Certo. E nós vimos aí os israelitas, né? Eles murmuravam, criticavam, e lá ia Moisés colocar-se na brecha pelo povo. Sim. Para que o Senhor os livrasse. É mentalidade de deserto. É mentalidade de deserto. E nós sabemos, pelo que a Bíblia nos conta, que a vontade de Deus sempre foi falar com cada um de nós, daquele povo, como continua sendo a mesma vontade dele, falar com cada um de nós. E ele fala. Naquela época, eles pediram um mediador. Não, fale você, Moisés, com Deus, Deus fala com você, você fala conosco. Então eles pediram. Pois é. Né? Olha, é mais fácil. Não, você tem mais intimidade, muitas vezes ouvimos isso. Isso. Não, você conhece mais. Sim, você conhece mais porque você estuda mais, porque você trabalha na direção de conhecer. Exatamente. Né? Você se esforça. Exatamente. Você mantém a sua mente ativa. Isso. Não é isso? Então, isso mostra a sua responsabilidade ao atender o chamado de Deus. Né? Não, então, eu sei que tudo vem dele, o agir, o efetuar é dele. É ele que me capacita, mas a minha parte eu tenho que fazer. Não adianta, é aquilo que diz aqui no livro. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. Aquilo que me foi entregue a mim para eu fazer, eu não posso delegar a outra pessoa para fazer. Posso até sim pedir um auxílio, uma ajuda, mas vou ser eu que vou ter que responder pelas ações daquilo que me foi incumbido a mim. Então, eu é que tenho que supervisionar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar presente. Não adianta nós termos um ministério nas nossas mãos, em que delegamos a responsabilidade do ministério, e lá no final, quando tudo corre bem, nós querermos aparecer como se tivéssemos feito alguma coisa, quando ficamos quietinhos na nossa zona de conforto, sem mexermos muitas das vezes uma palha, como se costuma dizer, né? E normalmente aquelas pessoas que mais trabalham são ainda as que mais fazem. Uma coisa que, quando eu estava a meditar na palavra, quando o Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, e vemos que Deus dá oportunidade a todos, o Senhor trouxe-me uma parábola, que é a parábola dos talentos. Sim. A parábola dos talentos. O Senhor dá conforme a capacidade de cada um. Nós vemos que na parábola dos talentos, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Conforme a capacidade de cada um. E então, o que cada um fez com aquilo que lhe foi confiado? Nós vemos que quem tinha 5 talentos investiu, trabalhou, não teve medo de arriscar, foi e multiplicou. O que tinha 2 fez exatamente a mesma coisa. Mas o que tinha 1, o que é que fez?
Ele não queria ter trabalho nenhum. É muito mais confortável eu guardar, ficar quieto no meu canto. Quando o meu Senhor chegar, eu devolvo e pronto. Muitos de nós agimos assim até hoje. Meu Deus. Com o talento que o Senhor nos confia nas nossas mãos. Verdade. Todo o talento que o Senhor confia nas nossas mãos, seja o que for, nós temos que multiplicar. Porque a vontade de Deus é que nós demos o quê? Nós demos fruto. Exato. É para frutificar. Nós não podemos ser estéreis no reino de Deus. Isso. Então a responsabilidade de darmos fruto é nossa. É nossa. A manutenção cabe a nós fazermos. A manutenção para quê? Para que possamos dar fruto. Fruto. E quando a gente fala de fruto, a gente sabe que para chegar no fruto, teve que primeiro ser semeado a semente, a terra teve que ser tratada. E mesmo quando já estava a crescer, ela continua a ser cuidada. Exatamente. Tirar ervas daninhas. Exatamente. Está não tudo é? esforço. É tudo esforço. É. Tudo esforço. Exatamente. Ir lá, sabe, regar. Podar. E aí quando vem e dá aquela flor, e em seguida da flor vem o fruto. Exatamente. Não é? E é a mesma coisa, não é? Tudo na palavra de Deus nos ensina. Ela nos leva a mostrar que nós fomos enxertados numa videira. Amém. Numa videira excepcional. Amém. Numa videira que verdadeiramente tem vida e vida em abundância. Amém. Mas eu não posso estar simplesmente encostada nessa videira. Eu tenho que ser uma com essa videira. Amém. Eu tenho que estar enxertada. Isso. Né? E aí sim eu tenho que dar fruto. Sim. Porque sim. ele fala também que se aquele ramo que der fruto, ele vai podar. Sim. Que é para dar mais fruto Exatamente. ainda. Mas aquele que não dá, ele vai cortar e vai jogar no fogo. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Então, é de uma responsabilidade que nós temos que assumir. Isso. Nós temos que assumir porque nós estamos aqui nesta terra de passagem. Exatamente. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Não é? Estamos de passagem. Estamos rumo a Canaã, a terra prometida, a Jerusalém Amém. Celestial. Amém. E nós temos que negar a nossa mente a ser desértica. Isso. Porque mentalidade de deserto é uma mente morta. Morta, não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum. E essa mentalidade deserta, nós estamos aqui a falar como filhos de Deus, aplica-se em tudo. Não só no ministério, como lá fora também. Para todos. Para todos. Essa mentalidade de deserta não pode fazer parte da nossa vida. Sim, é verdade. É verdade. Nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes você está nos caminhos do Senhor e o seu filho não está. Exatamente. Se você tiver a mentalidade de deserto, o que você vai ficar falando? Que aquele filho não tem jeito, que aquele filho não sei o quê. Começar a entulhar o caminho com pedras, não é? Com palavras negativas. Isso é entulhar o caminho. Exatamente. Do seu filho, né? Se estamos num trabalho, e hoje nós sabemos que o trabalho está... O trabalho está cada vez mais, como fala, é difícil de ser encontrado. Isso. Não é? Sim. Principalmente nessa época em que nós convivemos e vivemos, infelizmente, não só nós, mas o mundo inteiro, como resultado dessa pandemia. Sim. E aí a pessoa tem um trabalho, tem um emprego, e no lugar dela abençoar, ela amaldiçoa. Isso também é uma mente de deserto. É uma mente de deserto. É a murmuração. É a murmuração. É a murmuração. É uma mente queixosa. Queixosa. Fala mal do chefe. Sim. Fala mal do colega. Fala mal do horário de trabalho. Fala mal do escritório. Isso é mentalidade Fala mal do marido. Fala mal do marido. Fala mal do filho. Do vizinho, do amigo. É mentalidade do deserto. Nós, ao contrário de falarmos mal, por mais mal que pareçam aos nossos olhos, a nossa mente, ela tem que focar naquilo que é o correto. Sim. Ainda que o nosso chefe seja mau perante os nossos olhos naturais, nós temos que abençoá-lo. Nós temos que falar bem dele. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que se o meu salário é pouco,
mas pelo menos eu tenho um salário. O meu emprego é assim, mas pelo menos eu tenho um emprego. Então E uma mente que não é de deserto, o salário é pouco, ela vai apresentar diante de Deus e falar: Senhor, o pouco multiplica. Contigo é muito. Isso é uma mente que não é de deserto. Exatamente. A de deserto vai focar no pouco. Isso. A que não é mente de deserto, uma mente ativa, ela vai focar no muito. Exatamente. Com Deus. Exatamente. É uma mente grata. Isso. É em tudo ser grata, em Exato. tudo dai graças, Isso, não é? isso. Então, uma mente grata, ela não olha as circunstâncias, Não. ela não olha o tamanho. Uma mente grata, ela é grata. É grata por tudo, ela por vai tudo. agradecer. E quando nós temos essa mentalidade grata, o Senhor nos joga lá para cima. É verdade. Porque deixamos de murmurar. É verdade. Nós temos, sabe, o tempo que eu tenho caminhado, que eu tenho estudado a palavra, eu vejo, Jesus é o nosso maior exemplo. Amém. Né? Ele veio aqui como filho do homem. Sim. Né? E se tornou o nosso irmão mais velho, Amém. porque ele é o nosso irmão mais velho, de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, é adotado na família de Deus, então ele passa a ser o nosso irmão mais velho. É assim. E o irmão mais novo, ele sempre quer imitar o irmão mais velho. E Jesus, em todo o tempo que ele andou aqui, nos 3 anos que ele teve de ministério, nós não vemos ele olhando, mesmo aqueles que o atacavam. Ele, nas suas palavras, mesmo quando ele era duro nas palavras, nós conseguimos sentir e enxergar o amor. Isso. O amor dele. O amor pelas pessoas. Exatamente. O cuidado pelas pessoas. O cuidado. E ele não desistiu. Nunca. Né? Você já pensou, Léo? Misericórdia. Pensa, eu acho que você sabe onde que eu estou querendo chegar. Sei sim. Jesus, olha, durante 3 anos de ministério, que é o que a palavra nos confere, então durante os seus 3 anos, com tanto que ele foi humilhado, com tanto que ele foi injuriado, sabe, chamado de louco até pelos próprios irmãos. Isso. Você já pensou? Diziam até que ele estava endemoniado. O bem que ele fazia, porque era nas curas, era ressuscitar mortos, né? Os milagres que ele fazia, diziam que fazia porque estava endemoniado. Imagina, ele tinha o livre-arbítrio como nós temos. Sim, ele era homem. Ele era um homem como nós. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Teve fome, ele chorou, ele se entristeceu, ele teve frio, não é? Você imagina se ele resolve parar no meio do caminho? Se ele tivesse uma mentalidade do deserto, nós estávamos condenados. Estávamos condenados. Não quero nem imaginar. Eu também não. Pela honra, para a glória do nosso Deus. Não, porque nele eu estou caminhando para a terra da promessa. Amém. Exatamente. Eu estou caminhando para a vida eterna com ele. Amém. Exatamente. E ele é o nosso exemplo. Amém. Ele não desiste até hoje de nenhum de nós. Não. Sabe, ele não desistiu de mim, ele não desiste de você, que muitas vezes começou uma caminhada e por N motivos você também parou. Não permita que essa mentalidade de deserto, sabe, te torne um deserto ambulante. Isso. Não permita. Sabe, está em você a decisão. Exatamente. Não é verdade? É isso mesmo. Porque muitas vezes isso cai bem em cima até de um crescimento em graça e em sabedoria na presença do Senhor. Se nós não estivermos crescendo na palavra, a nossa alma, a nossa mente, ela vai se deixar influenciar. E não é só pelas coisas do mundo. Não. Não. São coisas que concernem dentro da igreja, porque a igreja, como a igreja cujo cabeça é o único que é perfeito. Amém. Não é nesse corpo, é só ele que é perfeito. É só ele que é perfeito. Cada membro desse corpo tem suas limitações, tem suas a sua própria função. Sim. Não queira o pé fazer o trabalho da mão. Sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas, por se deixarem influenciar
por ciclano, por beltrano, por aquilo que fez aquele, por aquilo que fez o outro, acaba realmente parando no meio do caminho. Acaba por não cumprir o seu chamado. Exatamente. Acaba por não usufruir da bênção, porque não chegou até o fim. Parou no meio do caminho, desistiu. É muito triste isso, né? Como nós vemos aqui no caso de Arã. De Tera. De Tera, exatamente. Que parou em Arã. E aí, no versículo 32, fala assim: foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Mas no versículo anterior, nós vemos que o Tera, ele tomou o seu filho Abraão, o seu sobrinho Ló, a nora, que era esposa do Abraão, né? E ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então ele saiu com um objetivo, um alvo isso, a ser alcançado e não alcançou o alvo. Parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho. É uma mentalidade de deserto. Nós não fomos feitos para ficar parado. Não. Nós temos um alvo. O nosso alvo a ser atingido é a terra prometida. Então é aquilo que o Paulo diz, né? Eu foco os meus olhos lá à frente. E o que ficou para trás, ficou. Eu olho para as coisas do alto e não a vida da terra. Exatamente, porque se nós formos a olhar as circunstâncias, se nós formos a olhar as coisas daqui da terra, paramos. Você sabe, esse momento que o mundo inteiro, a humanidade toda está vivendo, que é a causa da pandemia, né? Nós vemos aí, e você também pode perceber como está a sua mentalidade. Aonde é que você tem focado os seus olhos? Os seus olhos. Quais são os pensamentos que têm povoado a sua mente? Isso. Será que você está se deixando levar por tantas notícias de mortos? Morreram tantos hoje em tal país, e olha, a economia do mundo está indo não sei onde, olha, vai faltar isso, vai faltar aqui. Isso é mentalidade de deserto. Exatamente. Porque é morte. Porque causa medo. Causa medo. E Pânico. O medo, exatamente, paralisa. Nos paralisa. Isso. E quando nós estamos paralisados, nós não conseguimos ter nenhum tipo de reação. Não conseguimos reagir. Exato. Isso aí então este é um momento de focarmos na palavra, as promessas de Deus. Sim, nós sabemos quem somos. Sabemos. Aliás, é uma obrigação nossa. Sabermos quem somos. Não aquilo que as pessoas vão nos dizer quem nós somos. Isso. Aquilo que a palavra de Deus diz. E nós temos que ir à procura, né? É o esforço. É a nossa responsabilidade. Eu não posso esperar que a bispa venha me dizer quem eu sou em Cristo. É obrigação minha, responsabilidade minha, eu ir à procura na palavra de Deus para eu saber quem eu sou em Cristo, porque está lá tudo. Mas eu tenho que me dispor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter essa responsabilidade de ir à procura. Realmente, a palavra de Deus, ela, se eu tiver com esta palavra enraizada em mim, o mundo está falando de tragédia, os meus olhos veem tragédias, os meus ouvidos ouvem tragédias, mas a palavra de Deus me diz que tudo coopera para o meu bem. Exatamente. A palavra de Deus me garante que o justo jamais mendigará o pão. A palavra de Deus me garante que todas as minhas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Se eu tiver uma mentalidade, a mente de Cristo, isso, que nós temos. Exatamente, mas se a mente de Cristo em mim estiver ativa, são esses pensamentos que vão povoar a minha mente. Exatamente. Se o deserto estiver tomando conta da minha mente, é a tragédia que vai povoar. O medo, a angústia, a depressão, tudo e todos os malefícios. É verdade. Que a mente de deserto
pode trazer, não só na nossa mente, como para o nosso corpo físico. Sim, porque ela se reflete. Exato. Se reflete. Tudo aquilo que se passa na nossa mente, seja de bem, seja de mal, tudo reflete-se no nosso corpo, no nosso exterior. A gente transparece tudo no corpo. Exato. E os maus pensamentos, a angústia, a tristeza, o medo, faz-nos, isso tudo transparece no nosso rosto, andamos cabisbaixo, amargurados. Alguém vem dar um bom dia, a gente vem logo com 5 pedras na mão. Deus. Porque não que a pessoa tenha alguma coisa contra, mas é o quê? É o que está dentro. É o que está dentro, é o que está dentro. Tu não consegues dar amor. Sabe, na semana passada me veio um exemplo que eu falei que o mundo nos dá limões azedos todos os dias. O que você vai fazer com esses limões já é uma decisão sua. Exatamente. Você pode pegar esses limões e absorver aquela coisa ácida, azeda, ou você pode transformar os limões numa deliciosa limonada. E com esse calor, né? É muito bom. E é justamente isso. Sabe? Só que para você fazer uma limonada dos limões também dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas sabe que o Espírito Santo está me trazendo à mente? Que o penoso trabalho, quem fez foi Ele para nós. É verdade, é verdade. O trabalho dele foi penoso. Isso. O trabalho deu pôr em ativação a mente de Cristo que eu já tenho. É leve. É leve comparado com o alto preço que foi pago. Exato. Não é penoso. Não é. Trabalhoso. É trabalhoso. Mas não é penoso. Não é penoso. É o nosso alimento diário. Para nós mantermos essa mente que o Senhor diz que nós temos. Isso é lindo. Ele diz que nós temos. E isso a gente não tem que abrir mão. Exato. Temos, é presente, é agora. Isso. Né? Então, para nós mantermos essa nossa mente de Cristo ativa, todos os dias nós temos que nos alimentar da palavra, que é ela que faz com que a nossa mente de Cristo esteja ativa. Pois é. E não parada ou estagnada. Pois é. Porque tudo aquilo que é estagnado cheira mal, uma água parada. Exato. Cheira mal. Porque né? tem morte ali. Tem morte, não tem vida. Exatamente. Você sabe que eu estou lembrando também não é nem figura, porque é estudo mesmo, existe, é um local que existe, não conheço pessoalmente, mas é o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é conhecido como morto porque não tem vida devido à grande quantidade de sal que tem ali. É isso. E também tem um outro mar muito conhecido ali que chama o Mar da Galileia, né? Que é muito conhecido. E ambos, tanto o Mar Morto quanto o Mar da Galileia, ambos recebem água do mesmo rio, que é o Rio Jordão. Não é? Olha que interessante, Olha não que é? interessante. Mas qual é a diferença de um Mar da Galileia ser tipo de vida ativo e o outro ser deserto, ser morto? É que o Mar da Galileia, quando ele recebe a água, ele transborda. E o Mar Morto, até pela sua localização geográfica, que é abaixo, ele recebe e fica estagnado. Então não dá vida. Não dá vida. E ele acaba por morrer. Exatamente. E eu creio que é isso que nós temos aprendido desde o começo do nosso estudo, e principalmente nesta tarde, é que nós somos chamados para dar fruto. Para dar fruto. Nós temos a vida de Cristo em nós. Pois. E nós temos que ser vida onde quer que a gente vá. Exato. E a palavra aqui no estudo da Joyce Meyer, ela diz assim: esteja preparado. Nós temos que viver preparados. Todos os dias. Todos os dias nós temos que estar preparados. Imagina se Josué não tivesse preparado. Exato. Josué assumiu o papel de Moisés. Foi. Nós vemos que diante daquele povo todo que saiu do Egito, agora falar dos israelitas, né? Sim. Josué caminhava com Moisés. Só podia caminhar lado a lado.
Exato. Nós, pelo menos a palavra não mostra que Moisés chamava Josué, Não. não é? Ele então, simplesmente ele, seguia. exatamente, ele se predispôs Isso. a estar junto. Também nós não vemos a palavra de Deus a dizer que Moisés mandava, Josué faz isso, Josué faz aquilo. Não. Então eu creio que ele tinha uma predisposição de se oferecer, De servir, de de estar servir, servindo. isso, de estar lá, de estar junto, de aprender, de fazer igual. E isso fez toda a diferença. Quando Deus diz a Josué que Moisés, meu servo, é morto, agora vais ser tu que vais assumir. O que é que o Senhor diz? Tu estás mais do que preparado. Será que no meio daquele povão todo, daquela multidão toda, só Josué é que sabia fazer? E nós vemos no final que é bem isso. Porque quando eles vão espiar a terra, dos 12, só 2 é que voltam com a mentalidade ativa. A mente de Cristo, crendo na promessa, crendo naquilo que Deus disse. Exato. Que a terra é vossa, vocês vão conquistar. Eu dei essa terra para vocês. Isso. E no meio dos 12, nós vemos que só 2 voltam com essa mente de que é possível. Josué E Caleb. e Caleb. Então eu creio que no meio daquela multidão toda, o Senhor encontrou em Josué aquilo que ele precisava. E o Senhor e Josué sabia o trabalho que aquele povo dava. É verdade. Ele estava lá sempre com Moisés. Sim. Então ele sabia a responsabilidade que era. Josué também podia ter dito: Senhor, esse povo, Não tem jeito, não. como é o habitual, a gente, né? É logo a nossa Não, primeira. esse povo não Sim. vale a pena. Sim. Não. Sim, exatamente. Mas não foi Mas isso. não foi isso. Ele disse: eis-me aqui. E nós vemos também que o Senhor, o que é que fazia com ele? O Senhor animava-o. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Né? Assim como fui com Moisés, isso, serei eu serei contigo. Havia uma necessidade de Deus animar Josué por conta da Mas tinha uma rebeldia condição, do né? povo. Tinha uma condição. Sim. Se tu seguires, não apartar, né, não da apartar tua... da tua boca a minha lei, É. a lei que eu dei a Moisés, Pois. eu serei contigo Exato. todos os dias. E o Senhor também nos disse que estaria conosco todos os dias. Não é? E ainda enviou o Consolador. Exatamente. estar conosco. Exatamente. Que é Glória o a Espírito Deus. Santo que nós temos em nós, é Ele que nos faz permanecer com a nossa mente de Cristo ativa. É o Espírito Santo quem ativa a nossa Amém. mente todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, minhas queridas, nós não podemos ter a mente de deserto. Não. Né? Mentalidade de deserto está fora Não de faz parte cogitar. da Não nossa faz vida. parte. Nós somos nova criatura. Amém. Nós temos a mente de Cristo. Amém. E nós temos que ficar focados na promessa de Deus. Isso. A palavra de Deus é eterna. Amém. A palavra de Deus, ela não muda, é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mais uma tarde nós estivemos aqui juntas compartilhando dessa palavra Muito bom. maravilhosa. Muito obrigada, Léo, Nada, por Bispa, o prazer é ter meu. compartilhado Amém. conosco. Nós temos assumido, graças a Deus, Amém. a glória toda dele, essa Amém. responsabilidade. É verdade. Não é porque é uma responsabilidade, ao mesmo tempo ela é trabalhosa, sim, mas é tão gratificante. É muito gratificante, até porque primeiro o Senhor fala conosco. É conosco que Ele Isso, trata, isso. para depois nós podermos passar aquilo que o Senhor fez em nós, para Isso. podermos passar lá para casa, para podermos passar para as nossas irmãs que vêm aqui presencialmente, né? Amém, Ouvir amém. a palavra. Glória a Deus. Então, minhas queridas, vocês que estão nos ouvindo, nos seguindo nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, né, no estudo da nossa mente, que é um campo de batalha mesmo. Sabemos que as lutas não vêm só do exterior, mas também temos a luta interior. Isso. Então depende de mim e de você. A palavra de Deus diz que nós já temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz, sabe, que nós temos que viver novidade de vida. A palavra de Deus diz para que nós foquemos os nossos olhos nas coisas que são do alto e não nas coisas aqui da terra, para nós caminharmos nesse mundo com olhar fixo
no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Para quê? Para que não haja deserto em nós. Para que a nossa vida seja verdadeiramente, sabe, uma vida onde, quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós dirigirmos o nosso olhar, nós possamos transmitir através das palavras, através do nosso agir, através do nosso olhar, porque hoje, com tanta máscara, muitas vezes nós falamos com os nossos olhos. Então, que as pessoas possam realmente, sabe, ver que em nós há vida e vida em abundância. Amém. Tá bem, minhas queridas? Eu espero que vocês tenham um restante de semana maravilhoso. E não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 3h30 da tarde, nós estaremos novamente reunidas para continuarmos esta série de estudo que tem sido tão bom e tão maravilhoso, tão gratificante nas nossas vidas. Amém. Você que nos acompanha, compartilha com as suas amigas, na sua igreja, porque é vida para as nossas vidas. Amém. Então, todas as quartas, às 15h30, pelo Facebook, pelo YouTube, Mulheres Renovadas, sempre com uma convidada, como foi aqui hoje a Léo. Amém. Nós sempre estaremos aqui juntas. E às quintas-feiras, você que mora aqui por perto, mesmo quem mora longe e quer vir estar conosco, nós temos a nossa reunião presencial, todas as quintas-feiras, às 15h30. É um momento em que nós escolhemos ser Marias. Amém. Né? Onde nós deixamos todos os nossos afazeres e nos colocamos aos pés do Senhor. Amém. Para sermos ministradas e termos um momento assim, de comunhão. Exatamente. Amém? Amém. Então, muito obrigada, querida, mais uma vez. Bispa, nada, obrigada. Foi muito bom. Amém, né? amém, amém. E em nome Glória de Jesus, a nossa mente é uma mente frutífera. Glória a Deus. Amém? Glória Cheio a Deus. de frutos da justiça. Isso. Aleluia. Amém? Que Amém. Onde o agricultor vai ficar muito feliz Muito com a satisfeito. colheita, muito satisfeita. É verdade. Amém? Deus abençoe, queridas. Amém. E Deus até abençoe. a semana Até que a próxima vem. semana. Deus Em nome abençoe. de Jesus. Tchau. Amém.